Olá, seja bem-vindo. Este é o Instagram do Secov RS. Meu nome é Thiago Strasburger e vamos agora, durante esses próximos 50 minutos, vamos conversar sobre uma matéria relativa aos condomínios. É, isso aí. Férias de verão no condomínio, não é? Vamos falar sobre férias de verão nos condomínios. Esse é um tema que surgiu de pesquisas, algumas pessoas mandaram dúvidas e questionamentos e achamos pertinentes fazer uma live nesse sentido, falando sobre as férias do condomínio. O que a gente precisa saber para ficar preparado e tirar essas férias do condomínio da melhor forma possível. Como diz o nosso tema de hoje, né, as férias no condomínio, eu sempre brinco com os colegas, férias, a palavra começa com F de felicidade. Mas, para isso tudo acontecer, é importante que a gente saiba algumas regrinhas, algumas normas condominiais, algumas questões envolvendo comportamento, para que a gente possa, então, a partir de então, ter aí uma boa convivência entre os condôminos, uma relação boa com o síndico, de várias formas onde a gente vai conseguir, então, chegar num ponto de equilíbrio, a harmonia que a gente sempre busca nos condomínios, né? Acho que é importante, então, referir a todos. Eu separei uns minutos finais para que a gente possa fazer questionamentos e perguntas, mas, havendo dúvidas que você não queira fazer aqui agora ou surjam depois, não deixe de entrar em contato com o Secov pelos telefones, e-mails e demais canais que a gente tem nas redes sociais. Você vai se surpreender com a nossa prestatividade, também com as nossas orientações jurídicas. Também acompanhe nas redes sociais e mais eventos e cursos que o Secov proporciona. Eles são muito bons, são excepcionais no ponto de dar conhecimento, difundir conhecimento. As pessoas bem orientadas tendem a agir de forma melhor e mais organizada. Eu agradeço a todos que já estão aí presentes. Então, vamos começar a falar do nosso tema de hoje, férias em condomínio. Estar preparado é fundamental para curtir sem surpresas. Pois é, esse foi o slogan que colocamos ali no início, desculpem, para chamar a atenção de vocês. Nós vamos falar sobre vários temas aqui, eu até fiz algumas anotações para não me perder. Vamos falar sobre crianças e espaços comuns, também a questão que envolve atividades para crianças, viagens e visitas, não é? Nesse momento de férias acontece que alguns condomínios ficam mais vazios, outros ficam mais cheios, vamos falar também. Vamos falar sobre os usos das áreas comuns, como salão de festas, piscinas, playgrounds. Também sobre consumo, obras e manutenções em condomínios. Condomínio geralmente não tira férias, mas é importante organizar bem essa questão. Tá? Também vamos falar rapidamente sobre locações de curta temporada, Airbnb, porque isso está envolvido com alguns condomínios em função das férias. E também sobre outras questões envolvendo o nosso litoral aí em especial, não é? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov, e fico muito feliz em poder fazer essa live aí com vocês, certo? Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Pois bem, quando a gente pensa em férias, a primeira coisa que vem à cabeça em férias em condomínio, a gente escutou, conversou com síndicos, condôminos e percebeu que é a situação escolar. As férias, esse período aqui de verão, que é ali de dezembro até fevereiro, março, é um período em que costuma ter as crianças estão de férias, os pais algumas vezes não estão de férias e isso pode ser até uma situação que gera uma questão dentro do condomínio. Onde essas crianças vão fazer, o que vai acontecer, qual o direito do síndico, os deveres dos condôminos, até onde as crianças podem ir nesse sentido. Eu acho que é importante a gente abordar isso aí, porque vocês vão perceber que muitas vezes alguns condôminos, pais, têm a impressão de que o condomínio virou um local recreativo para as crianças, ou seja, deixam as crianças soltas no condomínio. E a gente observa que em alguns casos acontecem aí queixas, dúvidas, questionamentos, discussões e brigas. Por quê? Porque as crianças estão no período de férias, não tem aquele turno de escola, então elas permanecem mais tempo dentro do condomínio. Para isso, quando a gente fala de crianças e espaços comuns, é importante deixar muito claro para todos e que o síndico deve dar esse primeiro aviso, que é que os funcionários do condomínio não são babás ou cuidadores de crianças. É importante lembrar que as crianças abaixo de 10 anos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, elas devem ser acompanhadas sempre de um adulto, não é? A gente orienta até com mais idade ainda assim, sempre tem a supervisão de um adulto. Então é importante deixar que nesse ponto, lembrar que porteiros, zeladores, funcionários do condomínio, eles não são responsáveis pelas crianças, certo?
Porque muitas vezes a criança está solta no condomínio e aí o funcionário tem que atender alguém, ele não vai estar olhando, ele também não tem que ficar fazendo isso. O porteiro cuida da portaria, o zelador vai fazer os seus afazeres de zeladoria do condomínio, as pessoas encarregadas da limpeza e manutenção vão realizar os seus serviços, mas eles não são obrigados a cuidar das crianças. Por que a gente diz isso? Porque muitas delas começam a brincar, correr pelos corredores e os pais, alguns deles de férias ou não, porque o período de férias às vezes não coincide, não é? Ou o período é mais curto, o período esse de férias de escolas é maior, acaba gerando aí as crianças, né, essa situação de ficarem aí um pouco soltas no condomínio. É importante sempre quando começar esse período de férias que o síndico, ele sabe que dentro das atribuições dele previstas no Código Civil é a gestão do condomínio, é a gestão dessas partes comuns do condomínio. Então, por isso, é importante que ele já dê uma orientação aos condôminos, principalmente lembrando que aqueles que porventura tenham filhos, né, e estejam de férias nesse momento, em que lembre esses pais que os funcionários do condomínio não são babás, certo? A gente pode até ter em algum momento funcionário do condomínio que vai fazer um serviço, está próximo, ele vê uma criança, ele pode ter que daqui a pouco avisar o síndico, olha, tem uma criança sozinha aqui, próximo ali do portão, eu vi que ela tentou sair para a rua, não é? Mas não é obrigação dos funcionários esse cuidado com os filhos, tá? Como se diz, eles são colaboradores que já possuem suas próprias atividades diárias, não devendo se desviar de suas funções. Então, esse é o primeiro recado ou dica que a gente fala quando se fala em férias de verão no condomínio. É deixar também a equipe do condomínio de funcionários avisada de que se ver criança sozinha, correndo pelos corredores, tentar identificar, se souber identificar de qual apartamento é e avisar os pais daquelas crianças para que elas então tomem conta dos seus filhos. Não raro a gente escuta algumas vezes tragédias de pais que deixam os filhos sozinhos e acabam ficando presos no elevador ou acabam se machucando na pracinha porque estão sozinhos e precisariam estar então ali acompanhados de um adulto, não é? Isso acaba gerando esse tipo de situação. Então é importante ficar muito claro isso. Os funcionários também informados já vai garantir aí para o condomínio uma situação um pouco melhor, né? Locais comuns não são playground. Acho que a gente também tem que chegar nessa parte aí que é a área comum. A área comum de condomínio é o quê? Corredores, elevadores, escadas, áreas de circulação, aí entra um playground, salão de festa, academia e outros locais, terraço, etc. Isso são áreas comuns, mas não é a área de brinquedo. Playground, se tiver, é o playground, a pracinha, é ali que as crianças devem permanecer. Estacionamento não é o melhor local para as crianças brincarem, até porque alguns condôminos se incomodam com a presença das crianças em volta dos carros e se porventura surgir algum arranhão, amassado, isso acaba gerando um tumulto no condomínio. É importante lembrar que o síndico, diante desses fatos, é bom que já converse com os condôminos previamente ao período de férias e que ele esteja amparado na legislação, que é o Código Civil, e também na Convenção do Condomínio e Regimento Interno. Essas são ferramentas indispensáveis. Porque, se porventura vier a acontecer uma situação dessas, o síndico ali vai poder se socorrer, justificando que o dever dele é cuidar do patrimônio comum e não dos filhos dos condôminos. Segundo, de que se houver algum dano no patrimônio, aqueles, mesmo sendo crianças, os seus pais responderão por isso. As convenções de condomínio, sejam as mais antigas, as mais novas, contam com esse tipo de situação dentro do condomínio. Outra questão a definir é que elevador não é brinquedo, não é? Academia também não é local para as crianças permanecerem. E aí é importante a gente lembrar que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar. Eles já soube de casos em que foram chamados porque as crianças estavam ali sozinhas no condomínio brincando no elevador. E aí eu dou esse aviso e recado que as crianças menores de 10 anos não devem andar sozinhas em elevadores. A gente lembra de um caso triste que aconteceu, se eu não me engano, em Pernambuco, em que uma criança ficou sozinha, se perdeu, desceu um outro andar, não é? E aí acabou indo numa janela e caiu lá do 10º andar, se eu não me engano, foi um andar alto, a criança veio a óbito. Então, é prevendo esse tipo de circunstâncias, é imaginando isso, é tendo isso em mente, que o síndico tem que trabalhar com esses avisos. Outra coisa, ensinar os maiores a verificar se o elevador está parado ou
antes de entrar, ou seja, aquele aviso que tem na porta, verifique se o elevador se encontra no local, ele é muito útil. Às vezes as crianças, na pressa de abrir a porta e entrar, aquele elevador às vezes não está situado no andar, ele gera um degrau, pode causar uma queda, um dano, ou o elevador nem está ali, a criança cai no fosso, ou a porta abre sem ninguém apertar. São situações que, infelizmente, podem acontecer. E aí é importante o síndico ficar alerta. Orientar as crianças a não pularem no elevador. Por que eu estou batendo nessa tecla do elevador? Porque é um equipamento caro do condomínio. É um equipamento que, se der manutenção, vocês que são síndicos, que já trataram com isso, ou condôminos, quando vem lá no seu boleto a despesa, sabe que a manutenção de elevador é algo caro. Chamar alguém. E ninguém quer virar manchete de jornal porque alguém se acidentou num elevador, não é? Então, orientar as crianças nesse período, não só nesse período, mas no geral, né, reforçando, porque as crianças estarão soltas nesse período, e a gente sabe como a molecada, a gurizadinha, tanto meninos ou meninas, são arteiros, às vezes acabam gerando essas situações. E é importante lembrar que o Código Civil, ele identifica que aquele que causar dano ao patrimônio será responsabilizado. E ele também diz que os pais são responsáveis pelos filhos. Então, chegar na conclusão, quem fez foi criança, não tem culpa, ele não sabia. Não, na responsabilidade não existe isso. Pode ser que fale isso na hora, mas o responsável pela criança por ter deixado ela sozinha e ela, sem orientação, venha danificar o elevador, porque, digamos, reuniu 4 crianças lá e tiveram a ideia de ficar pulando dentro do elevador. Isso desregula, tira o padrão do elevador e ele acaba causando aí um dano que tem que ser chamado a manutenção e acaba saindo muito caro isso, né? Outra questão é orientar a não apertar botões desnecessários. Né? Quem já ouviu a história daquela criança que apertava o botão no 10º andar e descia correndo as escadas para chegar antes do elevador? Já ouvi situações assim, já ouvi histórias assim. Isso pode acontecer. E é importante lembrar que é das crianças gastarem toda essa energia, mas é importante que os pais permaneçam atentos e vigilantes. E por fim, a abertura da porta deve manter a calma em caso de falta de energia, né? Não deve se forçar o elevador. Digamos que uma criança fique presa no elevador, é importante que os pais conversem também com a criança para orientar que ela não, né, entre em pânico nesse caso. Isso só do elevador vocês já viram, é uma peça cara do elevador. Mas a gente também tem nas áreas comuns do condomínio a questão que envolve, ou seja, playgrounds, salão de festas e também academia. São situações que devem ser vistas pelo síndico de forma a orientar. A academia, como a gente sabe, ela é aberta ao público do condomínio, não é? Os pais muitas vezes vão lá para fazer atividade física e as crianças também estão lá. O problema é que se dependendo do equipamento que tiver, ele se deslocar, um peso cair num pé, numa mão, um equipamento der um curto, alguma coisa e machucar uma criança, isso vai gerar uma responsabilidade em certo momento, até que se apure o que aconteceu, não é? Essa responsabilidade poderá ser alguma coisa para o condomínio. Então é importante que áreas como salão de festas e academias não se permita crianças menores de 10 anos desacompanhadas, certo? Por quê? Porque não é um local propriamente para as crianças. E havendo alguma situação de algum acidente, isso vai gerar um dano. O Código Civil, ele tem ali no artigo 1348 que o síndico é responsável por cuidado com essas áreas comuns. E a manutenção dessas áreas comuns é fundamental. Daqui a pouco você tem uma esteira que está desregulada e uma criança decide ir ali e a esteira corre demais, ela cai, um tombo, não é? Ou seja, mesmo que a criança esteja sozinha ali, isso não tira a responsabilidade do pai, mas se comprovado que o equipamento que a criança mexeu apresentou um problema, um defeito e venha causar um dano, ou seja, gerar um ferimento para a criança, o condomínio aí também vai ter sua parcela de responsabilidade. Por isso que é importante ter esse tipo de controle. Outra situação que a gente vê também nas férias é o pessoal brincar com as câmeras de segurança, não é? As crianças vão lá na guarita, onde está na portaria, onde está o porteiro, e ficam cuidando ali as câmeras e tudo. Câmera é para o porteiro ou para o segurança que fica ali monitorar. Então, é importante orientar que ele disperse as crianças, que aquilo não seja usado para descobrir aonde o coleguinha está escondido, numa brincadeira de esconde-esconde, alguma coisa assim, não é? Ou localizar onde é que está uma criança ali, né? Ainda mais se elas estão brincando, né? Então, as câmeras são para serem usadas com certa responsabilidade também, certo? Vamos ver o que nós temos mais aqui. É importante também a gente ver
que essa orientação, eu vou bater nessa tecla aí com as crianças, é muito importante. Então, isso pode ser uma postura que venha iniciar com o síndico, mandando às vezes um folheto, um recado, ou por grupo de WhatsApp, alguma coisa, lembrando aos condôminos, né, que aqueles tenham crianças, que devem orientar as crianças, né, principalmente dizendo que os colaboradores estão ali para trabalhar e não para participar das brincadeiras, né, mas também lembrar os pais que os colaboradores, repetindo, né, eles trabalham para o condomínio, não como babás. Também é importante o respeito aos coleguinhas e aos vizinhos, né? Essa história de apertar a campainha e sair, mexer no corredor para fazer barulho para o cachorro latir, tudo isso acaba gerando problemas nos condomínios, né? Que acabam gerando uma certa antipatia, uma animosidade. Isso não é muito bom. Então, é importante que também haja esse tipo de aviso aos condôminos, né? Tem uma outra questão que é, crianças menores de 10 anos, eu já falei, devem estar sempre acompanhadas. Eu vou bater nessa tecla porque acontecem os acidentes com crianças pequenas, culpa geralmente, o responsável acaba deixando de dar atenção para a criança, ela acaba se lesionando, né? As piscinas, condomínios que tenham piscinas, isso acaba gerando uma situação aí que o síndico tem que acabar atuando, tem que atuar para tentar evitar conflitos, fora os acidentes que podem acontecer, uma criança que pula e acaba escorregando, etc, não é? Isso aí sim, tem que ter esse cuidado. E o síndico tem que bater novamente essa tecla, não deixar crianças desacompanhadas na piscina. Não pode. Ah, mas o funcionário do condomínio estava ali. Ele não é responsável pela criança. O pai e a mãe têm que estar ali presente, ou um responsável. Ou os pais, ou um pai fica lá de monitor cuidando das crianças, aí cada condôminos vão se realizar nisso, né? Então, é importante. E outra coisa, a atenção deve ser redobrada nas garagens, porque o trânsito de veículos, muitas vezes, uma criança sai de trás de um carro para pegar uma bola, porque está jogando num espaço próximo à garagem, e aí um carro está saindo, isso pode acabar gerando um acidente. E ninguém quer isso, não é? Então é importante também ter esse tipo de alerta e debate para que o síndico, então, e os condôminos saibam que vão ter férias mais tranquilas no condomínio. Uma questão que alguns condomínios têm feito ultimamente é a situação que envolve atividades para crianças nas férias. Alguns pais às vezes estão de férias ou têm um tempo mais elastecido, os pais se reúnem e começam a programar atividades para as crianças que permanecem no condomínio nesse período, já que ou não foram para uma praia ou para a colônia de férias, mas permanecem no condomínio. E aí mantém essas crianças intertidas. Começa a fazer com elas também uma socialização, que elas começam a entender essas dinâmicas, né? E aí começam a se fazer atividades. Tem condomínios que contratam recreacionistas e pessoas para fazer atividades específicas, outros se organizam dentro de seus condôminos, pessoas que queiram então estar ali para organizar alguma atividade, alguma brincadeira lúdica, alguma coisa que seja construtiva, que venha a engrandecer e aumentar o conhecimento das crianças. Isso é muito bom. Isso também proporciona, dentro do condomínio, uma harmonização, ou seja, proporciona também um convívio entre os condôminos, em que muitas vezes, e é uma frase que eu digo em alguns eventos, que o vizinho, numa emergência, ele é o parente mais próximo que você tem. Em condomínio essa frase funciona muito bem. Quem já não precisou ligar para o vizinho da porta da frente ou da porta dos fundos para pedir alguma coisa, alguma situação que possa estar acontecendo e você não esteja próximo, é uma emergência, ou que o vizinho já não lhe solicitou isso. Ou seja, essa manutenção dessa cordialidade, dessa convivência boa e amistosa, ela é fundamental para o condomínio. Pode não parecer nada envolvido com o direito, eu poderia dizer que cada um por si, cada um cuida de sua vida, mas em condomínio, os bons condomínios que a gente vê, há uma harmonia entre os condôminos e eles conseguem, dentro do possível, ter uma boa relação e se ajudar mutuamente nessas situações. E aí, essa questão de atividades em criança, ela passa por uma situação bem peculiar, que é você conseguir botar essas crianças no local, fazer uma atividade ou na parte da tarde ou na parte da manhã, não é atividade o dia inteiro, mas é proporcionar momentos de convivência. É importante que os condôminos, pais, comprem essa ideia. Até aqueles que porventura não tenham filhos, mas quiserem participar de alguma forma, contribuir, ajudar nessas atividades com as crianças, é muito fundamental. Contratar também pessoas que possam, dentro do possível, trazer ideias para que isso possa, então, ser ampliado com atividades lúdicas, brincadeiras, recordações. Isso é fundamental, isso é muito importante mesmo. Primeiro, eu sempre digo assim, os pais
devem ter esse horário livre. Se eles têm esse horário livre, eles devem ser convidados. Tá? Então, assim, pode acontecer também se o condomínio ficar mais vazio nesse período. A atenção, por exemplo, das pessoas que saem do condomínio, o síndico tem que ter esse cuidado de que tem esse aviso às pessoas que permanecem que o condomínio está mais vazio. Se você tem crianças, não é? Busque algumas atividades para que possam, então, gerar isso, né? Gerar esse convívio harmônico aí, né? Aí, a gente chega numa questão também primordial. Nós tivemos agora em 2020 a pandemia, não é? Superamos esse período aí de praticamente 2 anos aí com atividades mais reclusas, situações que eram mais complicadas de se fazer. E nesse período da pandemia, muitas pessoas começaram a fazer o home office e permaneceram no home office. A questão toda é, e nas férias que eu tenho maior agito, maior circulação de pessoas dentro do condomínio, porque elas não saem às 8 da manhã e voltam às 6 da tarde. Essas crianças e essas pessoas, elas estão ali frequentando o condomínio porque estão de férias, vão passar alguns dias ali na sua casa. E essas pessoas do home office que ainda estão ali trabalhando. É importante esse tipo de aviso e lembrança de que mesmo nas férias, horário de silêncio e respeito, ele não tira férias. O horário de silêncio permanece ali vigente no condomínio e o respeito mútuo também. Sim, em algum momento vai ter uma risada mais alta, uma circulação maior. Isso também quem faz o home office tem que também ter a ciência. Bom, esse é o período em que eu vou enfrentar um pouco mais de ruídos, porque é férias, as pessoas estão circulando mais. É como um período de férias no trânsito. Hoje, sem faculdades e escolas, o trânsito é muito mais leve, mas eu sei que a partir de fevereiro, março, eu, por exemplo, pegarei mais trânsito para chegar lá no Secov, não é para exercer a minha atividade lá. Então, isso as pessoas têm que ter isso em mente. Então, quem trabalha em home office sabe que nesse período de férias escolares vai ter mais barulho de crianças, risada, uma certa correria, uma certa agitação, porque é da natureza desse tipo de situação. Então, o ideal é talvez criar um grupo no condomínio, né, onde se possa dar esses avisos. Aqueles que venham reclamar de perturbação do sossego, do silêncio, tem que dar uma olhada se realmente aquilo realmente foi exagerado, porque não existe uma lei do silêncio absoluto. O que acontece? Eu tenho que respeitar o silêncio de forma em que ele, ou seja, que não venha causar um prejuízo. O meu vizinho aqui do lado pode daqui a pouco estar conversando, etc. Ou ele usou a furadeira 1 minuto, ou ligou uma máquina que pode produzir um ruído, né? Mas ele não pode ser demais. Daqui a pouco ele começou a quebrar uma parede, fazendo ruído exagerado. Aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, durante o dia, o horário de silêncio, ele tem certas tolerâncias. O que não pode, daqui a pouco, ele ligar o volume a todo ali do rádio dele, um volume exagerado, em que parece que eu estou ouvindo o rádio dentro da minha casa também. Aí sim, essas manifestações que superam o habitual, o normal, elas devem ser realmente combatidas. Agora, no horário da noite, aquele horário que geralmente é entre 10, 11 horas até as 6, 7 da manhã, esse aí sim, o silêncio deve ser exigido e deve ser regra no condomínio, que não se usem equipamentos, se não propague ruídos, que não haja algazarra, que não hajam festas muito ruidosas, que não haja aparelhos de som ou outros equipamentos que tenham aí um volume muito alto, né? Bom, é importante também nesse período do condomínio que a gente tenha em mente o seguinte, que algumas pessoas viajam e outras permanecem no condomínio. Para aquelas que viajam, é importante que haja no condomínio uma rotina. Que o síndico, por exemplo, que eu conheço alguns condomínios, eles avisam as pessoas, não é? Olha, você vai sair alguns dias, então o que acontece? Observe esses cuidados, e aí vem uma listinha de cuidados que a gente costuma indicar para aqueles que vão sair do condomínio e vão se ausentar uns dias fora, né? O que é importante aí? Vai sair do condomínio alguns dias? Olhe essas dicas com cuidado, porque furtos e roubos podem ocorrer nesse período de viagem. Muitas vezes as pessoas estão cientes ali, né, que, olha, o fulano viajou, né, é importante estar de olho porque as pessoas podem, e que pessoas que entram no condomínio, né, que eu já vou explicar para vocês, pode acontecer alguma situação assim. Bom, alguns moradores não passarão as férias no condomínio, então as dicas que a gente dá para esses moradores é que evite se comunicar sobre a sua viagem com estranhos. Vai fazer uma viagem, não comunique com estranhos. Comunique com o vizinho, com o síndico, para que o síndico saiba que você não está ali. O que acontece? Muitas vezes alguém sabe que você vai viajar,
bate lá na porta, eu sou o cara da operadora de internet, ou de TV, ou de qualquer outra coisa, ele me chamou para ver o apartamento dele. Ah, tá, pode subir, e ele não sabe que você não está e acaba passando ou entrando. Isso pode acontecer, não é raro. A pessoa vai lá com uma chave, com uma micha, entra ou até arromba a porta mesmo e começa a causar furtos aí no condomínio, né? Então, assim, comunicar apenas, por exemplo, ao síndico é fundamental, porque o síndico tem que ter esse conhecimento, até porque ele vai poder orientar algumas situações do condomínio. Avisar algum parente ou algum vizinho também é importante. Deixar as chaves com uma pessoa de confiança, essa parte é fundamental. Tomara que não aconteça, ou não tenha acontecido com vocês, mas eventualmente eu já tive notícias de pessoas que viajaram e no segundo dia estourou um cano da máquina de lavar, estragou um negócio na máquina, ficou jorrando água. Ou a bacia ali da caixa de descarga deu problema. Ou aconteceu alguma outra circunstância que tiveram que entrar dentro do apartamento. Se as chaves não estão em um local com alguém disponível, o síndico, numa situação de emergência em que se verifica que realmente naquele local está acontecendo um problema para o condomínio, ele vai ter que dar um jeito de entrar. Vai pegar testemunhas, vai chamar um chaveiro ou alguém ali da confiança e vai abrir, vai tentar resolver esse problema. É ruim? É ruim. Síndicos gostam de fazer isso? Não, eles não gostam porque eles se sentem ali, como se diz, muito responsáveis por algumas dessas questões. Então, aí sim, é importante que você que vai viajar tenha essa consciência. Avisa o síndico, olha, qualquer problema, liga para o meu filho, liga para o meu irmão, liga para o meu sobrinho, liga para tal pessoa que está com a chave numa emergência, ela pode vir para cá, porque eu estarei meio longe e tudo, né? E daí acontecem essas situações, né? Peça para manter os contatos de urgência atualizados. Então, o síndico, geralmente ele vai conversar com as pessoas e pedir para que elas deixem os contatos de emergência atualizados. Por quê? Porque se acontecer alguma situação, como eu já disse para vocês, a pessoa vai poder ligar, vai vir alguém aí para atender. Se você não quer deixar a chave com o vizinho ou com o síndico mesmo, você deixa com o parente, mas avisa o síndico ou a pessoa, alguém responsável no condomínio que possa ligar e fazer esse contato. Né? Outra questão muito importante, movimentação de pessoas deve ser comunicada. Se nesse período você não está, mas vai vir um familiar seu dar uma olhada, regar as plantas, vai vir um familiar receber as suas contas e enviar umas contas, ou vai vir um familiar porque vai ficar um dia cuidando do apartamento por alguma razão, é importante avisar também o síndico, para que essa pessoa não seja barrada na portaria. Aí gera todo aquele empecilho, incômodo. Poxa, mas tu não deixou meu irmão entrar, ele vinha cuidar das plantinhas, ele veio ver uma situação que eu deixei na geladeira, que eu esqueci, etc. E vai estragar, e eu vou chegar, a geladeira vai estar insuportável. Essas coisas. É muito importante esses detalhes. A gente fala aqui de coisas que porventura não estão no direito, mas elas fazem a diferença. Porque veja bem, se uma pessoa chega na portaria, ela não é liberada a entrar, ela não consegue fazer o que ela quer fazer no apartamento e gera um dano, não é responsabilidade do síndico ou do condomínio, mas sim do vizinho que não, do condômino que não informou isso, não é? Porque se ele tivesse informado, a pessoa provavelmente teria entrado no apartamento. Ou também, você não avisa, alguém vai lá e consegue se fazer passar por alguém que você estava esperando, ou que conseguiu de alguma forma ludibriar ali os controles do condomínio. O condomínio também não tem responsabilidade. Se você tivesse avisado que os contatos de emergência são estes, que as pessoas que virão no seu apartamento são aquelas, não seria sido ludibriado a entrada no condomínio. E aí sim não gera dever de indenização ou responsabilidades. Certo? Outra questão, desligarem os registros quando forem viajar. É muito importante essa situação. Feche o registro de água, feche o registro de gás, desliga os disjuntores que não serão utilizados no apartamento nesse período. Por quê? Porque pode acontecer de dar ou um curto-circuito, ou vazar um cano, né, dar um rompimento numa tubulação, ou um vazamento de gás, alguma desconfiança. Isso acaba gerando aí situações que são desagradáveis, mas é importante que elas estejam presentes. Mas aí parte mais do próprio condômino do que do síndico, não é? Em fazer essas questões. Então, se o síndico recebeu informação, olha, está tudo desligado ali, eu sei que dali eu não vou ter problemas. Eu estou mais tranquilo. Mas se não sei se desligou, daqui a pouco eu tenho que procurar um vazamento, alguma coisa, isso vai acabar gerando aí um trânsito de pessoas desnecessário, um contato às vezes para o dono do apartamento, né? Para tentar descobrir o que está acontecendo. Certo? Bom, outra questão que a gente orienta aqui nesse caso é fecharem todas as janelas e trancarem as portas.
Ou seja, parece básico, mas tem gente que esquece uma janela aberta, esquece uma persiana mal fechada, dá uma ventania como deu nesses dias, uma chuva forte, acaba entrando dentro do condomínio e acaba gerando esse tipo de situação desagradável. Então, são cuidados básicos que o síndico, por mais que no Código Civil esteja ali no artigo 1348, dos deveres dele, são inerentes apenas à coisa comum, mas também ter esse cuidado, isso gera um patrimônio mais seguro, isso gera uma gestão mais tranquila, isso evita situações desagradáveis lá na frente. Então, esta parte é muito importante também para vocês. Outra questão, vamos ver aqui, visitantes. É importante por final que essas dicas aí sejam compartilhadas dentro do condomínio nos períodos anteriores às férias, não só das férias de verão, como nós estamos citando aqui, mas também das férias de inverno também, porque pode acontecer. Tá? Nós temos a questão que envolve aí os visitantes, respeito às normas do condomínio quando receber visitas. Toda vez que você vai receber as visitas, elas também são responsáveis por seguir as normas do condomínio. Não é porque a tua visita que estragou, danificou, causou algum empecilho, que ele não vai responder. Quem vai responder é o proprietário do imóvel. Por quê? Porque o condomínio ele é responsável por todas as pessoas que ele vem a receber e estar ali, né? Então, nesse caso, é muito importante que as visitas que você receba, e aí também são aquelas visitas, por exemplo, receber um sobrinho, é criança, quer lá brincar no playground, tem que acompanhar, não é? Tem que avisar para ele, olha, ou daqui a pouco tem um limite, olha, a piscina só é usada por condôminos, não por visitantes. Não adianta insistir, né? Essas regras são, por alguma razão, instituídas para dar maior segurança ao condomínio. E isso é importante para vocês. Então, toda vez que houver visitas. Outra questão também que eu recomendo é a questão da teleentregas e também encomendas. Se você fez encomendas e elas vão chegar enquanto você está ausente no litoral ou nas férias, é importante avisar o síndico do condomínio ou deixar alguém avisado ou suspender essa entrega. Chegada de vários jornais ali que está vendo que aquele apartamento está vazio, isso acaba atraindo pessoas, né, que às vezes a gente não quer. Ou as encomendas acabam se extraviando, porque a pessoa bate lá, não encontra, bate 2 vezes, não tem ninguém que recebe. Ou alguém está passando ali, não, eu conheço, deixa que eu recebo. E some com a encomenda. Isso acaba gerando um transtorno muito grande. O condomínio não é responsável por esse tipo de situação. Por quê? Veja bem, você programou uma entrega quando você não estava e o condomínio, um exemplo, que não tem a portaria. Não adianta. Bom, quando o condomínio tem portaria, ele vai receber essa encomenda porque a determinação legal é nesse sentido de que o porteiro acaba tendo de receber e aí sim, informa o síndico e o síndico vai dar destino para aquilo já que o condomínio não está. Por isso que é importante já deixar avisado, olha, se recebeu uma encomenda, guarda ou deixa com a vizinha do apartamento tal, ela recebe para mim. É importante ter isso. Outra questão, teleentregas nas férias. Se a gente viu na pandemia as pessoas fazendo home office e recebendo muitas teleentregas, a gente também notou que essa forma como dizer assim, de receber as coisas no condomínio tem gerado, a gente, se for olhar aí no último ano, quantas vezes a gente viu manchete noticiando a situação de motoboys e office boys, motoboys na verdade, né, que acabam tendo problemas porque eles têm que subir no andar, eles não querem subir, tem que receber lá. Isso tem sido motivo das nossas casas legislativas, não é? O Secov tem acompanhado esses debates aí e na defesa dos condomínios, não é? E buscando conciliar aí que não haja uma proibição nas entregas, porque tem projetos que querem vetar as entregas dentro dos condomínios, mas também saber que o responsável por isso é o condômino que encomenda. Ou seja, é importante que isso fique muito claro. Eu fiz uma encomenda, me avisaram, olha, o motoboy não sobe, pegaram na portaria, e eu começo a brigar com o motoboy que ele não subiu, o responsável sou eu, não é o porteiro, nem o zelador, nem o síndico. Então acho que é importante ter isso aí. Então, se você está em férias no condomínio e você está pedindo muita teleentrega, você tem que descer e receber lá. Esse é o procedimento mais adequado. Por quê? Muitas vezes o motoboy, não daqueles de confiança, acaba entrando dentro do condomínio, ele entrega na sua porta de casa, mas depois ele desce pelos corredores, testando as portas. E aí a gente sabe de notícias de portas arrombadas em condomínio, você vai ver, nunca é ninguém, mas você vai olhar as pessoas pelas câmeras que entraram naquele período, foram motoboy ou pessoas de entrega. Infelizmente isso pode acontecer. Não é a regra, mas a gente tem que estar prevenido para que isso aconteça, não aconteça dessa forma. Então, se você está no condomínio de férias,
cuide a questão das teleentregas. Se você não está no condomínio e deixou encomendas a receber, você teria que ter tido cuidado e o zelo de ou desprogramar aquelas entregas naquele período, ou agendá-las para outra data, ou inclusive deixar uma pessoa responsável para que possa receber. Mas o fundamental é que o síndico tenha esse tipo de conhecimento, até para a sua segurança. Você vai estar de férias sabendo que a sua encomenda vai ser recebida. Você vai chegar e você vai ter uma notícia: olha, a minha encomenda está lá, foi recebida. Tá? Então essa parte é muito, muito importante. Deixar avisado, além de receber ou desmarcar essas encomendas, né, deixar avisado o síndico de que você não tem nenhuma questão de ser entregue, encomenda ou serviços a serem prestados no condomínio naquele período. Isso ajuda também a evitar as situações que envolvem aí as pessoas que querem se aproveitar desse momento. Muitas vezes alguém escuta, estou indo viajar, alguém percebe, alguém mais conhecido, né? Isso acaba gerando uma situação aí muito complicada, certo? Uso de áreas como salão e piscinas, eu tinha comentado para vocês, mas ele aparece aqui de novo. Ali eu falei da questão das crianças, que tem que ter esse cuidado com as crianças nesses locais, como salão de festas, para que elas não fiquem presas, não mexam no fogão se estiver no salão de festa, não se prendam numa geladeira por se brincar de se esconder, a gente sabe que acidentes acontecem, ou numa piscina, uma criança ali solta, fica descuidada ali, acaba causando um acidente, né? Isso é muito importante, ter esses cuidados. Mas é muito bom que a gente fale que nas áreas comuns, salão de festa e piscina, nas férias cresce muito a demanda de reservas. Então é importante que o condomínio também tenha uma tabela de reservas e lembre que mesmo no período de férias, horários de silêncio, respeito às normas, esses não tiram férias. Isso a gente segue seguindo, mesmo tirando as férias no condomínio. Outra questão importante é que as pessoas costumam receber muitas visitas. Então, saber aí dosar também as suas visitas, orientar as suas visitas a respeitar os espaços do condomínio é fundamental. Muitas vezes as pessoas saem do salão de festas ou ficam circulando pelos corredores fumando ou falando alto ou acabam se perdendo e batem nas portas erradas. Isso acaba gerando transtorno e incômodo. Então, você condômino, nesse caso, você é responsável por orientar as visitas que estarão circulando ali pelas dependências do condomínio. Tá? A gente sabe que as visitas vão entrar. Outra questão, animais de estimação no condomínio, né? Mesmo de visitas, eles acabam entrando na cota, né, de responsabilidade do condômino. Se naquele condomínio não é permitido o animal circular livremente no condomínio, se a sua visita veio com o animal, você vai ter que pedir para ela pegar o seu animalzinho e carregar no colo, ou botar ele dentro da caixa, ou alguma coisa assim. Ou avisar até, olha, não traga o animalzinho, porque aqui no condomínio as normas são meio complicadinhas, porque as multas irão para o seu apartamento em função da sua visita. Depois você se acerta com a visita. Mas é importante deixar isso sempre muito, muito bem claro. Tá? O risco de entrada de pessoas desconhecidas. Às vezes a sua visita está passando uns dias ali com você e ela acabou atendendo o interfone e liberou a porta e não sabe para quem. Tem que ter esse cuidado de orientar as visitas para que isso não aconteça. Então, assim, restringir o acesso de crianças a academias, saunas e piscinas sem estar acompanhadas com pessoas adultas, principalmente menores de 10 anos, isso evita muito acidente. A limpeza da piscina, síndico, deve ser feita com regularidade para evitar problemas de pele ou incômodos, né? Vai à vigilância sanitária, faz um teste ali da água da piscina e vê que não está boa, não é? Garantir que o playground tem equipamentos adequados. Não adianta ter o playground e esse playground está com os equipamentos danificados. Um escorregador que pode ferir uma criança ali, um balanço que pode se soltar, um outro brinquedo que possa causar um dano, né? Isso também tem. Uma caixa de areia mal cuidada pode trazer muitas doenças e situações aí que são bem complicadas, né? Playground é para crianças, não é para animais. Isso é importante deixar claro para aqueles que têm pets e também crianças, né? Porque senão acaba causando ali contaminação e doenças, né? Faixas antiderrapantes na escada é importante. Crianças acabam, né, atraindo essa situação, e idosos também, né? Impeça o acesso de crianças desacompanhadas, isso aqui eu já tinha falado, não vou repetir de novo, né? E também uma coisa muito importante, estejam atentos à manutenção dos brinquedos, porque não raro acontecem acidentes dos brinquedos. O síndico, como diz, ele é responsável pela área comum, artigo 1331 do Código Civil, ele é responsável pela destinação e guarda das áreas comuns, artigo 1348, então ele tem que ter esse cuidado. Alguém disse, olha, eu acho que o balanço vai soltar, tem que ir lá mandar alguém dar uma olhada. Então, porque pior coisa é acabar gerando aí um acidente para os condôminos, né? Bom, uma questão muito importante também aqui no nossas férias do condomínio, que surgiu, é a questão de consumo, obras e manutenções.
O consumo nos condomínios costuma variar muito nesses períodos de férias. Vamos dar um exemplo? Condomínios aqui da capital, onde as pessoas migram para o litoral, acabam tendo redução nos gastos e custos do condomínio. Por quê? Porque tem menos gente utilizando água, luz, serviços, elevador, etc. Desculpa. Isso acaba gerando menos gasto. Mas aqueles condomínios do litoral que acabam recebendo as pessoas, esses acabam tendo um aumento nas despesas. Por quê? Elevador todo dia, portaria todo dia, porta de garagem, água, aquecedor, gás, etc. Tudo isso acaba gerando manutenção de piscina muito mais frequente, quase que todo dia, reposição de água. Isso acaba, não é, fazendo com que esses condomínios do litoral acabem tendo aí nesse período sazonal de férias o aumento nas despesas. Outra questão também é obras em condomínio. Opa, estou vendo que tem uma pergunta aqui do Carlos Rossato. Dr. Tiago, é importante fazer cercas ao redor das piscinas para as crianças não terem acesso? Muito boa sua pergunta, Carlos. Um abraço para ti. Realmente, em Porto Alegre, em vários municípios, e também já temos, eu acredito, sim, temos uma legislação federal que fala sobre questões de cuidado com piscinas. As piscinas dos condomínios, vou falar aqui de Porto Alegre, da grande região de Porto Alegre, eles têm que ter umas barreiras, né? Chamam de cercas ou barreiras, em que impeçam o uso por aquelas pessoas para crianças menores. Isso é fundamental. Existe também uma adequação à questão dos motores de piscina com aquelas questões de sucção. As pessoas crianças podem se acidentar e ficar presas, ou o cabelo de uma pessoa prende a pessoa, né? Isso pode causar danos. Não é? Então, essas questões. Lembrando a sua pergunta, Carlos, é importante lembrar que no ano passado foi aprovada uma legislação em Porto Alegre em que diz que as goleiras de condomínio, ou seja, aquelas que têm um quadro de esporte, devem ser presas e fixadas. Por quê? Porque as crianças acabam se pendurando na goleira, a goleira cai e as crianças acabam se acidentando. Casos de pessoas vindo a óbito, não é porque a goleira caiu em cima da pessoa, da criança, isso acaba gerando. Então, assim, ó, essa pergunta do Carlos é muito importante porque ela lembra que existem legislações e cuidados que devem ser tomados na piscina. Nós podemos fazer um dia uma live só para falar desses cuidados com piscinas e áreas de lazer, porque existem regrinhas, não só da legislação municipal, estadual e federal, mas também da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata dessas questões para que, então, o cuidado das pessoas vem em primeiro lugar, a segurança e o uso desembaraçado e seguro desses equipamentos. Certo, gente? Então, assim, em piscinas tem que ter isso aí. Se a sua piscina do seu condomínio não tem essas barreiras que impeçam a chegada de qualquer um na piscina, tem que ter, porque ela é a garantia de que em determinados momentos, sem alguém ali para cuidar, nenhuma criança vai pular essa cerca e acabar caindo na piscina, não é? Ou até um animal de estimação, como infelizmente isso acaba acontecendo também, certo? Bom, como eu estava falando para vocês, a questão de consumo. No litoral acontece das pessoas irem para o litoral e aí dá muito consumo. Aluga um apartamento para 4 pessoas, vem 8, chama um familiar para vir lá passar as férias, em vez de 8, vem 12 pessoas, então assim, só aumenta o consumo. Já nos condomínios da capital acaba diminuindo o consumo, certo? A gente poderia falar das férias de inverno, mas eu vou deixar para as férias de inverno, a gente fala um pouquinho mais perto lá do inverno, vai ser mais agradável a gente conversar sobre as regiões mais serranas de frio, onde acabam atraindo bastante situações nesse sentido. Hoje, nas férias de verão, o que a gente costuma ver? Infelizmente, algumas situações como essas de obras e manutenções. As obras e manutenções, elas não tiram férias. Muitas vezes o condomínio começou um procedimento de obras no condomínio ou de manutenção da estrutura do condomínio, seja de equipamentos, da estrutura do prédio, e essas obras não vão parar, elas vão continuar. Até porque este período de verão é o que dá, tecnicamente, ou em tese, menos chuvas, um tempo melhor e condições melhores para fazer obras e reparos no condomínio. Então, assim, eu posso dizer para vocês, as obras e manutenções elas acontecem, mas é importante que as pessoas sejam avisadas, que o empreiteiro saiba que se ele precisa ter acesso a alguns apartamentos, algumas situações, que ele já veja isso antecipadamente com aquelas pessoas e com o auxílio do síndico se possa agendar isso. Muitas vezes eu preciso entrar no apartamento para concluir uma reforma, ou eu estou fazendo uma obra em que eu estou trocando janelas ou pintando janelas, daqui a pouco a obra vai acabar e vai ficar 2, 3 janelas perdidas ali. Isso acaba atrasando o fluxo da obra, não é? Questão de manutenções, é importante aproveitar e fazer as manutenções, claro, sempre quando tiver menos pessoas no condomínio, porque daí isso causa menos transtorno, mas é importante que isso seja feito sempre dentro dos limites e respeitando as normas de condomínio. Obras de manutenção costumam continuar para aproveitar o tempo de sol e calor, como eu falei para vocês, porém é conveniente mudar caso sejam obras que venham a perturbar a tranquilidade ou o sossego nesse período de férias. Daqui a pouco tem um canteiro de obras no período de férias com muita criança circulando,
não é o melhor caminho. Ou você vai ter que fazer um bom controle, uma boa cerca ali para que as crianças não fiquem correndo em volta daquilo, não é? Ou aconteça essas situações aí, como eu falei para vocês, certo? Bom, uma questão que acontece, como eu falei para vocês aí sobre as locações, né, os condomínios no litoral, a gente vê que nesse período acontece muitas locações no litoral do tipo Airbnb, não é? E essa é uma dúvida que surgiu no último semestre aí, né? Em função muito agora do final do ano, saiu mais uma decisão do STJ em que foi, digamos assim, mais um golpe para o Airbnb. Por quê? As locações por temporada, a gente sabe que a pessoa que é proprietária do imóvel, ela acaba, então, fazendo uso de locação para oferir uma renda, mas também acontecem, às vezes, algumas situações, como observada nesse julgamento aí da 4ª turma do STJ, onde acontecem certos abusos em que esses devem ser coibidos. Mas o importante é saber, o Airbnb ele não está oficialmente proibido, nem oficialmente, né, autorizado. As decisões, até porque nós não temos uma legislação ainda, nós estamos acompanhando esse projeto de lei no Congresso, visando aí no melhor interesse para todos do condomínio, mas é importante que as decisões judiciais já nos estão apontando algumas questões. Primeira delas, é importante lembrar que isso é um contrato atípico. Tenta se configurar como locação, mas ele não é. Ele é um contrato atípico porque ele é uma locação por temporada, curto espaço de tempo, 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias. Até lembrando, quem hoje em dia tira 30 dias de férias e fica 30 dias no litoral? Antigamente, quando éramos crianças, estou falando por mim, era comum as pessoas ficarem longas jornadas no litoral. 1 mês, 2 meses, quem tinha essa opção. Hoje em dia a gente vê que os tempos estão mais curtos. As pessoas ficam 10 dias, 15 dias, no máximo 5 dias, às vezes uma semana inteira, e já tem que voltar porque a vida ficou mais dinâmica, ou as pessoas também estão indo para outros locais, aproveitando outros períodos. Mas esses contratos de Airbnb, eles acabam trazendo aí um certo inconveniente, porque as pessoas têm um entra e sai no condomínio. Então você tem um condomínio como sua residência e daqui a pouco parece que é um hotel. Toda hora entra e sai, é um lobby de hotel, a sua recepção. Esse foi o ponto de vista resumido dos ministros, né, que passou por ali. Ou seja, aquele que compra um apartamento como residência para residir, ele não comprou porque ele quer que seu vizinho loque toda hora. Ou seja, ele quer mais paz e tranquilidade. Por isso que a decisão joga essa responsabilidade para a Assembleia de Condomínio definir no texto da convenção. Veja bem, não é a Assembleia que diz que pode ou não pode. A Assembleia aprova que a convenção de condomínio conste expressamente a permissão para o Airbnb. Então, assim, se hoje você tem síndico, você tem Airbnb no seu condomínio acontecendo, não tem queixa, as pessoas não estão reclamando, tudo funcionou direitinho, não está proibido. Mas começou a gerar queixas e problemas, se você olha a convenção do seu condomínio e consta ali condomínio residencial, ou seja, ele não permitiria, pela interpretação dos ministros, não estaria permitindo esse tipo de locação por curta temporada, do tipo Airbnb por plataforma eletrônica e virtual. Então tem que ter esse cuidado. Ou seja, a decisão mais recente neste tema é da 4ª turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu manter a decisão que proibiu uma proprietária de alugar seu imóvel por meio da plataforma, sem autorização expressa da convenção. Os ministros entenderam que a locação do Airbnb para curtos períodos não se enquadra nos contratos típicos de locação residencial ou por temporada. Ou seja, o critério residencial e locação, eles predominam muito aqui. Ao analisar as convenções de condomínio, vocês devem ficar cientes que se essa convenção diz que o condomínio é residencial, já vai ter, se isso for parar no judiciário, já vai ter certa dor de cabeça, já vai ter questionamentos, já vai ter se formando aí umas decisões dizendo que sem uma autorização expressa da convenção não seria possível. Até porque hoje em dia, aqueles que trabalham com investimentos sabem que existem condomínios já nos últimos anos prontos para isso, condomínios feitos para esse tipo de locação, de uso da propriedade. Então é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Quem quer investir, quer um imóvel para investimento, já existem situações para esse tipo de investimento. Mas se você comprou algum imóvel, algum local e está tentando fazer Airbnb, se começar a gerar muita queixa, muita dor de cabeça, é bom repensar isso. Aí é bom sentar com os condôminos, conversarem, tentar descobrir um meio termo, certo? Outra questão também que eu trago aqui para vocês, é importante lembrar também, deixa eu ver aqui,
É importante que esta decisão que eu falei para vocês, que saiu agora em dezembro, da 4ª turma do STJ, ela vai em sintonia com uma decisão anterior que também já dava um primeiro golpe nessas questões do Airbnb, já dando a entender que, havendo perturbação, quando a coisa começar a incomodar os condôminos, desvirtuar o caráter de residência. Vou dar um exemplo. Em Porto Alegre, uma dessas ações, a pessoa pegou seu apartamento de 3 dormitórios e dividiu em 3 quartos, cozinha coletiva, uma sala de estar e oferecia serviço de lavanderia, internet. Ela fez naquilo ali uma atividade comercial. Essa ação ela perdeu, nesse sentido, ou seja, agora aqueles que faziam seu apartamento unicamente com Airbnb, entrou uma pessoa, usou e foi embora no outro dia ou na outra semana, essas ainda assim, se não tem questionamentos, acabam permanecendo. Mas é importante ficar alerta de que o que trará segurança neste momento é a previsão de autorização na convenção de condomínio de que é possível, naquele empreendimento, naquele condomínio, fazer o Airbnb. Certo, gente? E já aqui, chegando já nos finalmente, eu tenho uma notícia que foi bem curiosa. Quem acompanhou aí os noticiários, em especial do litoral, em Xangri-Lá, se observou que houve uma associação de moradores, a população não gostou que alguns condomínios da região estavam armando as tendas, barracas e guarda-sóis muito próximos das entradas de praia, e aí tirava o espaço deles, dificultava a entrada, parecia um loteamento da faixa de areia da praia. E a gente sabe que isso não pode. A praia é pública, ela tem que ter acesso garantido a todo cidadão, não é? E aí no litoral, em Xangri-Lá, foi editado um decreto. Nas outras praias não tem algo parecido, mas provavelmente vai começar a acontecer em que esses locais, não só condomínios, mas isso foi motivado em função de condomínios, em que no litoral Xangri-Lá é conhecida como a capital dos condomínios, pelo número de condomínios ali que tem, alguns condomínios, né? Com muitas atividades e tudo, né? Não próximos do mar, né? Mas em que os condôminos vêm de lá, eles chegam na beira da praia e já tem ali o seu condomínio, já deixou montado ali uma barraca, um guarda-sol com algumas coisas, né? Então isso acabou gerando um certo atrito no litoral por causa disso, e a prefeitura de Xangri-Lá editou na semana passada, não é? Que foi publicado recentemente aí, o decreto número 8 de 24, em que limita ao número de 5 tendas, barracas ou guarda-sóis não ocupados na beira da praia de determinado condomínio ou de determinado empreendimento, como um hotel ou um quiosque, por exemplo, não é? Poderia daqui a pouco ter 20 condôminos daquele condomínio ali e mais 5 barracas vazias. Pode. O que não pode é ter mais de 5 barracas vazias. E não pode ser próximo dos acessos à praia. Porque o que estava acontecendo? Tem aqueles acessos à praia, né? Que é o pontilhão, aquele, né? Aquela questão ali de madeira para passar a conseguir chegar na beira da praia, e estavam se agrupando tudo ali na volta. O cidadão comum, morador da cidade, quando chegava ali não estava conseguindo acesso, tinha que entrar e daqui a pouco ir para um lado ou para o outro, não é? Isso acabou gerando aí, então, um movimento dos moradores da região, né, das pessoas aí dos condôminos, e acabou, dos moradores da região, e acabou então a prefeitura tendo que buscar através de um decreto, regular uma lei para trazer esse tipo de situação, não é? Então, como a gente viu, as férias em condomínio acaba sendo aí um tema que traz um pouco de lei, um pouco de convivência, muito bom senso, também muito planejamento, como vocês viram, não é? É importante que nesse período de férias a gente esteja planejando isso, ou seja, que as pessoas saiam, avisem, que o síndico tenha conhecimento, para que isso acabe não gerando, não é, uma situação desagradável. Entregas que não chegam, um apartamento às vezes arrombado, uma situação que eu tive que entrar no apartamento do vizinho porque estragou um cano, não é? Ou nos outros condomínios aí em função de algum acidente com uma criança, uma perturbação do sossego, tudo isso são situações que a gente viu. Tudo está na legislação. Os síndicos é importante que eles estejam bem amparados, não é, com as suas administradoras imobiliárias, não é, que lhe dão suporte. Também podem entrar em contato com o Secov caso tenham dúvidas, porque a gente consegue então a partir daí fazer aí uma orientação, né, analisar o caso, dar os melhores entendimentos para que então o síndico consiga uma boa gestão do seu condomínio e aí ele faça então aquilo que todos querem, a harmonia dentro do condomínio, que todos vivam bem e que estejam aí sempre podendo aproveitar o melhor do condomínio. Férias, como eu disse no início, começa com a letra F de felicidade, é muito bom, mas também tem que fazer, F de fazer bem feito, ou seja, o síndico tentar organizar da melhor forma, porque se ele passou as instruções, ele deu as orientações, as dicas e deu as advertências,
ele está seguro, porque ele sabe que ele fez a parte dele. O problema é quando deixa solto, não se tem importância, não se dá bola, importância, as coisas começam a acontecer, começa a ficar complicado para o síndico, né? Não adianta tentar buscar na legislação quando previamente já não se estabeleceu tudo que se pode ou não se pode fazer, certo? Nós estamos aqui com os últimos minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, eu estou acompanhando, eu já respondi uma pergunta que veio. Caso vocês fiquem com dúvidas após essa palestra, eu fico à disposição no Secov, nos canais de atendimento no e-mail, juridico@secov.com.br, não é? Também pelos telefones 3221-3700 e também pelos demais canais e as redes sociais que o Secov tem, certo? É importante lembrar que esse período de férias, ele não exclui, como eu disse para vocês, o respeito ao horário de silêncio, ao respeito aos vizinhos e tudo mais. Então, essas eram as dicas de verão no condomínio. Cuidar bem das crianças, cuidar bem do próximo, também fazer essa questão com as visitas, cuidar das áreas comuns, não deixando crianças sozinhas, fazer a manutenção desses equipamentos porque nas férias serão mais usados. Cuidado com as obras que estejam acontecendo pelo condomínio, porque às vezes é melhor paralisar a obra, tendo em vista que é o período de férias, com uma circulação maior de pessoas no condomínio, certo? Eu acho que é importante isso aí. Se eu não tenho nenhuma pergunta aqui no chat por aqui, eu vou então já terminando dentro do horário aí com vocês, ó, 19h57 aqui no meu, não é? Você que vai nos assistir depois, não deixe de entrar em contato com o Secov para então fazer a sua dúvida, o seu questionamento nessas questões que envolvem as férias em condomínio. Lembrando que nós estamos no período da contribuição sindical, ela é importante dentro do condomínio, ela é importante dentro da estrutura sindical porque ela nos ajuda a ter renda para fazer, receita para fazer, então, assim, a defesa dos interesses dos condomínios, como eu citei para vocês. Existe o projeto da questão do projeto que fala dos animais em condomínio, questão do horário de silêncio, o Código Civil está sendo revisado no Senado, algumas questões de condomínio, tem a questão do Airbnb, tudo isso faz parte do nosso trabalho, onde nós acompanhamos isso, inclusive as legislações. Toda vez que sai uma legislação, Porto Alegre, ou no estadual ou federal, a gente prontamente avisa a todos vocês. Eu então agradeço a presença de todos aí, fico muito feliz em poder fazer essa live aí com vocês e fico à disposição lá nos canais do Secov, juntamente com a minha colega Sandra Bandeira. Certo? Me despeço de todos, uma boa noite, um obrigado pela presença de vocês e aqueles que nos assistirem depois, obrigado pela atenção de vocês. Tchau, até a próxima!